Eu sou Roberta de Moraes e este é o episódio do nosso podcast A Vida Está no Ar, uma iniciativa da SBPT, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, para ajudar os brasileiros a cuidarem mais e melhor da sua saúde respiratória. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Para este episódio, em que o tema central é a fibrose cística, eu tenho a honra de receber duas grandes especialistas aqui conosco, a doutora Sâmia Rached, que é coordenadora da Comissão de Fibrose Cística da SBPT, e a doutora Flávia Fernandes, que é a secretária-geral da sociedade. Doutoras, para começar e nos trazer luz ao tema, eu começo perguntando o que é a doença e quais são os principais desafios para a fibrose cística. Bom, a doença fibrose cística, ela é uma doença genética, o que significa que ela é familiar, e ela acomete principalmente os pulmões. Mas acomete vários órgãos também, a gente diz que isso é multissistêmico. O diagnóstico geralmente é feito pequeno, né? E aí com tratamento adequado, os sintomas se controlam, mas sem tratamento ela é potencialmente muito grave. A gente tem que pensar quando a gente olha para a história, né? A gente não tinha esses tratamentos disponíveis há 50, 60, 70 Sim. anos atrás. E antigamente, quando a gente não tinha nada, essas crianças morriam na primeira infância, morriam desnutridas na maioria das vezes. Poucos anos depois, né? Muito pouco, 5 anos, até 5 anos, a maioria realmente ali na primeira infância. E principalmente pela desidratação das formas mais graves da doença, associadas à insuficiência pancreática, que impedia a absorção de alimentos, das gorduras principalmente. Certo. Com a evolução do tratamento, a gente tem cada vez mais os pacientes sobrevivendo por muito tempo, até hoje a gente ter os nossos pacientes com a possibilidade de uma vida praticamente normal. Que maravilha, né? Avançamos muito e isso, evidentemente, devemos muito a vocês. Doutoras, nós temos o seguinte dado aqui, eu gostaria da análise de vocês. 1 em cada 10 mil recém-nascidos no Brasil é diagnosticado com a doença. O que vocês podem nos contar sobre isso? Acho que a primeira coisa para a gente comentar sobre isso é um dado que não é tão legal, mas lá fora do Brasil, esses números são maiores. O que provavelmente significa que a gente ainda tem pessoas pessoas com fibrose cística que não foram diagnosticadas. Isso faz diferença porque quando a gente pensa... Lá fora a gente tem 1 em cada 2.500 normalmente. Uhum. Então a gente está falando em 1 em cada 4 pacientes aqui. Se fosse fora seriam 4, aqui a gente vê 1. Vamos colocar que tem um pouquinho de diferença aí associada ao nosso background genético, à nossa história, assim, em termos de civilizações, que as nossas mutações são diferentes. Tudo bem, existe uma parte nisso. Vamos pôr um pouquinho da conta nisso. A gente deve perder ainda... A gente pode supor com alguma facilidade que a gente tem... A cada um diagnóstico a gente perde mais 1, a gente perde mais 2. Seria essa a conta, mais ou menos. O que é muito complicado quando a gente fala de uma doença que... tem tratamento, Sim, a gente exatamente. tem pessoas que estão vivendo com a doença e que têm os vivendo sintomas, relativamente bem. ou vivendo com sintomas e sem ter o tratamento adequado para Muitas vezes essa. um diagnóstico errado. Super frequente. Então, um tratamento errado, que pode até não só não ajudar, mas também piorar. Falando nisso, doutora, hoje em dia, quais são os testes mais recomendados exatamente para que a gente tenha esse diagnóstico precocemente, evite todo esse sofrimento posterior? Que testes hoje são mais recomendados, incluindo o teste do pezinho ou testes moleculares? O que vocês nos contariam? O que é que está sendo praticado atualmente? Bom, o teste do pezinho, ele já tem aí com a fibrose cística, já tem um histórico aí de uns 20 anos no Brasil. Uhum. Mas o Brasil é muito heterogêneo, então a gente sabe que em alguns locais o teste do pezinho, apesar de ser feito, muitas vezes não segue o fluxo adequado para confirmar a doença.
Então, isso é um problema para a gente. O que seria esse fluxo adequado? O que acontece? Então, isso vale para todas as doenças. Num teste do pezinho, a gente está tentando não perder ninguém que tem a doença. Certo. Vai ter um monte de pessoas que vão dar positivo que não tem a doença. Mas a ideia é tentar não deixar passar ninguém. Feito uma vez o teste do pezinho positivo, você tem que repetir. Por causa desse erro de realmente ter pessoas que não têm a doença e que dá positivo. Certo. E a partir daí você precisa de um teste que realmente confirma a doença, que é o teste do suor. É um teste relativamente simples de fazer, o teste do suor, mas existe uma técnica toda padronizada, precisa de aparelhos diferentes dos outros exames que a gente está acostumado a fazer, e muitos locais do Brasil ainda não têm acesso fácil a esse teste. Eu acho que isso é um ponto muito importante, porque quando a gente fala no diagnóstico de fibrose cística, a triagem neonatal, o teste do pezinho é uma triagem, a gente vai para a confirmação, e aí em muitos lugares, quando você vai para a confirmação, a gente tem uma barreira geográfica muito relevante. Sim. Você está lá no interior de Goiás, eu estou morando lá numa cidadezinha no interior de Goiás, meu filho veio positivo na primeira triagem. Repetiu, veio positivo. Tudo bem, vou ter que fazer o teste do teste dosagem no cloro no suor. Para onde eu vou? Exatamente. E o tempo de espera, imagina os pais com a angústia Essa de saber infraestrutura que não talvez se tenha. tem imediata, não é mesmo? Para comprovação ou não. Exato. E coisas, por exemplo, viajar com criança pequena. E muitas vezes, se a criança tem fibrose cística, a gente está falando de uma criança que tem limitações, que tem sintomas, Exato. que é difícil. Mesmo se não tiver, né? Um bebezinho recém-nascido para você transportar por aí não é fácil, Já né? tem inúmeras limitações, na verdade. A Sâmia sabe, mas assim, meu filho teve uma triagem inicial que teve indicação de recoleta. E eu estou em Brasília, estava em Brasília, então a recoleta era simplesmente ir em um outro lugar. Imagina se eu morasse no interior e marcaram a recoleta para, sei lá, 7 dias depois, 5 dias depois, foram os 7 dias que essa mãe não dormiu. Então, assim, de isso fato muito delicado, né, ainda. É muito, e eu acho que especialmente a dificuldade nossa do acesso ao cloro no suor em vários locais do Brasil. E uma vez feito o teste do suor, que confirma, a gente, hoje em dia, tem que fazer o teste genético. Né? Já tem alguns anos que isso está bem implementado no Brasil. Isso é feito no centro de referência. Então, não adianta só fazer o teste do suor, você tem que encaminhar para um centro de referência para que possa aí complementar com o teste genético. É importante entender a ideia do centro de referência, porque a fibrose cística, ela, por ser uma doença complexa e que acaba tendo repercussões em vários sistemas diferentes, a gente precisa de uma estrutura única, uma estrutura ímpar, uma estrutura que tem uma equipe muito diferenciada e que faça isso de uma forma especializada. Quais seriam os principais comprometimentos que a fibrose cística pode levar aos pacientes? De uma maneira ampla, assim, para que todos possam entender. Então, o primeiro e principal é o acometimento respiratório. Tá? Então, infecções respiratórias que valem desde sinusites até realmente infecções pulmonares respiratórias. E isso tem a ver com o jeito como a fibrose cística mexe com os pulmões, que produz uma secreção mais espessa, com mais facilidade de infecção, e que pode ir progredindo sem tratamento. Preciso fazer uma pergunta como leiga, mas que eu acho que é muito importante. Então, é importante eu observar pequenos sinais que são recorrentes. Por exemplo, você me falou sobre uma sinusite. Se eu tenho uma sinusite que é recorrente, eu preciso buscar algum especialista para entender? Ótima pergunta. Primeira coisa fez o teste do pezinho, fez o encaminhamento certo? Ótimo. O teste do pezinho vai perder um número pequeno de portadores de fibrose cística, porque ele é um teste bem amplo, como a gente comentou. Mas mesmo assim, às vezes, isso se perde, ou até mesmo essa sequência aí do teste do pezinho positivo se perde. Toda criança tem sinusite, não é? Então, a gente também tem que tomar cuidado para não ficar paranoico. Exatamente. Né? Mas geralmente... Qual seria essa linha? Então, geralmente... As infecções, elas são de repetição e com o passar do tempo, essa criança continua tossindo o tempo todo.
continua com secreção, não coriza, mas com secreção mesmo, catarro no nariz, o tempo todo. E a mãe já sabe que tem uma coisa diferente ali, né? Que não é o que as outras crianças geralmente têm. Então, essa sensação de que tem alguma coisa errada, tem que conversar com o pediatra. E o pediatra aí vai conseguir explicar se isso é o esperado para a idade ou não. Acho que é importante a gente entender que a gente tem apresentações clínicas super variadas da fibrose cística. A gente tem pacientes que têm uma forma super grave e a gente tem pacientes que têm uma forma mais leve e que, por ser mais leve, eles não têm os sintomas com a mesma intensidade. Mas o que chama muita atenção? Nós duas, a gente trabalha com adultos. Nós já fizemos diagnósticos de adultos 1, 2, 20 vezes. Não é tão infrequente assim, infelizmente. O que chama atenção? É o paciente que já fez 2 cirurgias em seios da face por causa de sinusopatia crônica, já tirou pólipo nasal não sei quantas vezes. É aquele paciente que tem muitos sintomas recorrentes. É o paciente tem pancreatite de repetição que não tem uma causa estabelecida. Outra que a gente sempre recebe é para investigação de infertilidade. Que os homens com fibrose cística, 99% deles, porque eu já peguei exceções, mas 99% deles não conseguem, o espermatozoide não chega até o esperma, então ele não é ejaculado. Então, eles não conseguem conceber de forma natural. Na investigação numa tentativa de conceber, na investigação de infertilidade, não tem espermatozoide. Exatamente. E aí, os urologistas, os médicos de reprodução assistida mandam pra gente que era fibrose cística. E uma coisa que eu acho que é importante também é o dano no pulmão, ele leva a uma alteração dos brônquios, né? Uma forma de bronquite diferente, que a gente chama de bronquiectasias. São brônquios dilatados. E que, muitas vezes, o médico, pediatra ou pneumologista adulto, faz esse diagnóstico, mas não pensa em fibrose cística. Tem muitas causas possíveis de bronquiectasias, mas tem que pensar em fibrose cística. E é muito comum as pessoas não pensarem em fibrose cística quando sai do padrão, porque o que a gente aprende? Fibrose Como cística padrão. é uma doença que muitas vezes você vê na escola, na biologia, na 6ª série ou no 7º ano, eu não sei como é que chama hoje, mas vê na escola, porque é uma doença de herança autossômica recessiva bonitinha. Mas aí, o que é que foge do padrão? É a pessoa que é mais velha, é a pessoa que não tem o clássico O que está fora daquele protocolo, vamos dizer assim. Tudo que sai desse protocolo quadradinho, geralmente é perdido. Por exemplo, sempre foi associada a pessoas brancas. Olha que interessante. Classicamente, é uma genética caucasiana. Isso. Só que o nosso Brasil é uma grande miscigenação, Exatamente, não tem que pensar somos nisso. Tão misturados, geralmente eu nem não é mesmo? cito essa questão da cor branca, porque nosso Brasil é misturado. Sim. Não faz diferença. Exato, e não pode fazer a diferença. Porque muitas vezes você olha no livro e tá lá escrito que é uma doença de caucasianos, mas não pode ser, porque a nossa população não é assim. E a gente tem trabalhos nos Estados Unidos que também tem uma população bem miscigenada e que mostram pra gente que as pessoas de descendência afrodescendentes, elas têm um desfecho pior, por quê? Porque elas têm diagnóstico mais tardio. Exatamente. Elas têm menos acesso ao Como tratamento. elas não entram naquela exclusão do protocolo, elas acabam descobrindo muito tempo depois. Exato. E a gente não pode deixar... Eu falo muito das pessoas com maioridade, porque... eu trabalho com ambulatórios e a gente tem um ambulatório de bronquiectasia e a gente via com frequência pessoas mais assim, 50 anos, 60 anos. Gente, tem que pensar em fibrose cística. Tem 60 anos! Se fosse fibrose cística, A não gente tava... já fez um diagnóstico com 70 anos. Eu já fiz um Mas com era uma 64. doença mais leve. Mas vocês diriam que isso também vai muito do médico em si? Dele olhar para aquele caso e falar, olha, assim como pai e mãe, que você bem colocou, doutora, olhar para aquele caso e falar, deixa eu pesquisar um pouco mais aqui, avançar um pouco mais. A questão é que o conhecimento de fibrose cística evoluiu muito rápido. Então, quando eu estava na faculdade, eu ainda ouvia que era uma doença de crianças, né? E hoje em dia é uma doença de crianças e adultos. Sim. Então, na verdade, se eu que não sou formada há tanto tempo assim, tinha essa impressão na faculdade, os médicos acabam tendo os mais velhos de outras áreas, muitas vezes. Então, a gente também precisa de um programa de educação, digamos assim,
para todos reeducação, de reeducação para todos mesmo? os profissionais de saúde. Uma atualização, talvez, né, desses protocolos. E a gente tem protocolos. tentado focar bastante nisso, para não deixar passar nenhum paciente sem diagnóstico. E eu acho que aí também é um pouco a importância do especialista, sabe? Porque eu acho que é muito natural, eu não sei, um oftalmologista não saber as nuances das novidades na epidemiologia da fibrose cística. Exato. Agora, a gente espera que um pneumologista, diante de um quadro destes, vá pegar. Tanto Sim. que lá no nosso serviço, a gente pega esses casos de 64 anos, 65 anos, que o pessoal que chega no ambulatório de bronquiectasia, o pessoal vai pedir teste do suor, independente da idade. Por quê? Porque eu estou investigando bronquiectasia, um dos diferenciais é a fibrose cística, e eu tenho tratamentos para fibrose cística. Como que eu vou deixar de pesquisar uma doença que eu posso tratar? Exato. Falando sobre essa doença que se esparrama, né, que precisa do conhecimento de mais profissionais de outras especialidades, outro aspecto bastante importante de um tratamento interdisciplinar, já que é uma doença potencialmente grave, não é isso? O que vocês podem falar sobre isso? É essencial ter diversas especialidades médicas e uma equipe composta aí de enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, serviço social, psicólogo. Então, por ser uma doença complexa, mesmo quando bem tratada, em que o prognóstico, né, não é que o paciente vai se tornar grave, tem muitos detalhes para a gente olhar. E é essencial ter uma equipe completa para isso. E os centros especializados têm. Isso é mais um dos motivos que é importante ter um centro especializado de referência para cada um. É importante quando a gente pensa... A gente fala de idosos muitas vezes tomarem muitos remédios. A gente está falando de pacientes que, no normal, fazem 4, 5 terapias diferentes, não só comprimidos. A gente está falando de nebulizações, a gente está falando de suplementações, a gente está falando de muitas coisas. Então, por exemplo, quando a gente precisa de um farmacêutico nesse cenário. Porque aí você tem um paciente que tem uma doença, uma fibrose cística, e aí tem um linfoma. O que interage com o que do tratamento? Aí tem um paciente que tem fibrose cística e tem uma complicação infecciosa que eu preciso tratar com outros medicamentos. O que interage com o que? A psicologia ajuda muito a gente, o pessoal da terapia ocupacional também ajuda muito a gente para a gente conseguir organizar para o que o paciente consegue fazer. Os centros de referência são fundamentais e é uma das coisas que melhora a sobrevida dos nossos pacientes. Então, isso é importantíssimo. Maravilhoso. Doutoras, uma vez que esse diagnóstico é ainda um enorme desafio, sobretudo porque é uma doença potencialmente grave e que leva a problemas de saúde, inclusive em crianças, como é que a gente lida efetivamente com essa situação? Assim, ponto de partida. Acho que, assim, o que a gente tenta organizar para o paciente logo que a gente tem um diagnóstico, né? Acho que a primeira coisa que a gente hoje pode fazer é sentar e explicar que a gente está falando de uma doença, que a gente não tem uma cura ainda, mas que a gente tem tratamentos. E que os tratamentos revolucionaram tudo aquilo que a gente já imaginava, que a gente ouviu sobre doença. Então, que hoje a gente tem tratamentos. Então, acho que essa é uma primeira conversa fundamental. Acho que a segunda conversa que é importantíssima e não pode ser adiada, é que é uma doença genética, então a gente precisa conversar sobre o restante da família. Exatamente. Então a gente precisa, olha, quem mais que a gente tem? Você tem irmãos? Cadê seus irmãos? Tem alguém, primo, alguém que tem sintomas? Tem alguém chegando aí num ventre também, tem alguém não? que está vindo aí? Você quer ter filhos? Sim. Porque aí a gente tem que Importantíssimo. começar... Exato. E, assim, diagnóstico na vida adulta tem umas conversas muito complicadas, às vezes. Quando faz diagnóstico na infância, a gente vai explicando isso ao longo do tempo, né? Mas quando ainda tá grande, tem que ter essas conversas, é um pouco mais complicado. Então, acho que essa é uma segunda parte muito importante. Terceira parte, eu acho que é compreender que os tratamentos vão ter também o outro lado, que é o lado que vem do paciente. É o lado da adesão ao tratamento. Exatamente isso que eu queria lhe perguntar, doutora. Falando no tratamento em si,
da fibrose cística, o que deve ser feito para o paciente logo após o diagnóstico? O diagnóstico veio, qual é o próximo passo e como ele deve ser acompanhado? E qual a importância do paciente nesse caminho? Eu posso começar porque essa primeira parte é fácil, aí eu dou o resto para a Sâmia. Tá bom. A primeira parte é ser encaminhado para um centro de referência. Porque a gente até consegue fechar esse diagnóstico fora do centro de referência em alguns casos. Mas o ponto de partida tem que ser o centro de referência, porque lá a gente vai ter acesso ao teste genético. E lá você vai ter os especialistas que vão poder ter a conversa sobre como é que eu vou tratar, sobre qual que é o impacto disso, sobre como é que eu vou organizar com a minha família. Então, ir para o centro de referência é a primeiríssima coisa. Verdade, você ficou com a parte fácil. Na verdade, no momento que chega para o centro de referência, a gente tem que fazer primeiro uma avaliação completa, né? E isso inclui uma avaliação genética da família, mas também um acolhimento. Uhum. É uma doença que assusta ainda, principalmente para quem procura para o doutor inteligência artificial. Nossa. Doutor Google dá umas coisas. E quantos milhares, né, vão em busca de... E é natural as pessoas quererem saber até chegar no médico. O problema é que, como mudou muito rápido, os tratamentos chegaram muito rápido, as informações mudaram muito rápido. Então, às vezes, a pessoa está lendo sobre algo que não nos preocupa mais. Então, primeira coisa é conhecer a saúde física e mental do paciente e da família. O próximo passo envolve a gente fazer exames que vão determinar o tratamento. Uhum. O teste genético é essencial porque nós temos tratamentos que são específicos para alteração genética, tá? E aí, dependendo do que vem nesse resultado, a gente vai oferecer um tratamento diferente ou não. E aí os demais... Individualizado sempre. 100%. E aí a gente precisa de vários outros exames para entender aonde cada um se encaixa. Porque é isso, como é uma doença que pode ter um espectro de sintomas e de gravidade, inclusive, desde fazer o diagnóstico pequenininho, em que o pulmão nasce normal e vai piorando, até um adulto que nunca tratou, a gente tem que individualizar com muito cuidado e a gente precisa da equipe interdisciplinar para ajudar a gente. Perfeito. Nós, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso podcast. Uma honra tê-las aqui. Eu acho que foi bastante esclarecedor. Eu peço agora que vocês deixem uma mensagem. Que mensagem vocês deixariam, por favor, uma de cada vez, para quem descobriu a doença ou tem a doença? E o que seria isso? Por favor, doutoras. Eu diria que ter doenças faz parte da vida. A verdade é que ao longo da vida todos nós vamos ter alguma doença e precisar de algum tratamento e de um segmento. Às vezes quando isso acontece a gente é mais jovem, assusta um pouco. Mas a fibrose cística, tratando direitinho, cuidando direitinho da saúde, não vai impedir ninguém de atingir os seus sonhos. Maravilhoso. Nossa, doutora, essa é difícil. Mas eu sua acho mensagem. Que eu falaria para quem tem ou quem conhece alguém que tem, que uma doença não define nada. Você não é a doença não é você. Então, se você tem a fibrose cística, você tem a doença, vá além dela. Tenha os seus sonhos, tenha o seu planejamento, organize-se, porque a medicina, graças a Deus, conseguiu fazer coisas que a gente nunca pensava e que cada um de vocês tem um longo trajeto ainda pela frente. Então, tenha seus sonhos, seja além da sua doença. Maravilhoso. Com essa mensagem, a gente termina aqui o nosso episódio de número 4 do podcast A Vida Está no Ar, com essas duas doutoras incríveis, né, que eu tenho certeza que trouxeram muita luz a essa doença para todos que nos assistem. Eu peço que vocês nos sigam nas redes @pneumosbpt e @A Vida Está no Ar, inclusive tema da nossa campanha. Muito obrigada, doutoras, pela participação, pelos esclarecimentos valiosos, informações de qualidade. A gente se vê no próximo episódio.